Você sabe realmente para que serve o livro de Levíticos? Será que ele é um livro que só fala sobre sacrifícios? Será que Levítico ele é atual? Ele tem mensagem para o meu dia, para o teu dia? Ele é contemporâneo ou ele já ficou para trás? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para iniciarmos mais um trimestre. É isso mesmo, hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre de 2018 e com um trimestre imperdível. Por quê? Nesse trimestre nós estaremos estudando de forma profunda o livro de Levítico. É isso mesmo, nós estaremos estudando o livro de Levítico e eu quero convidar vocês a não perder nenhuma aula. É isso mesmo, serão aulas imperdíveis, serão aulas proveitosas, serão aulas onde nós iremos crescer muito na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido você, mesmo caso você não for dar aula esse trimestre, ou uma aula sim, uma aula não, você não perca nenhuma dessas ministrações. Por quê? Porque dessa forma você enriquecerá o seu conhecimento. Tá bom? Então você não deve perder nenhuma aula desse trimestre, porque o livro de Levítico, eu tenho certeza de uma coisa, ele vai impactar a tua vida. É isso mesmo. Para você impactar a tua classe, este livro tem que impactar você. Eu te garanto, se você continuar conosco, se aprofundando, entendendo aquilo que nós vamos transmitir nessas videoaulas, eu tenho certeza que o livro de Levítico vai ser encarado de uma outra forma para a tua vida, ok? Então vamos começar? Lição de número 1. O título dela é Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 27, do verso 28 ao 34. Livro de Levítico, capítulo 27, do verso 38 ao verso de número 34. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segantin. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui do lado tem um botãozinho, clica nele, se inscreva. Tem um sininho também, ative esse sininho porque tudo que eu posto aqui você receberá em primeira mão, ok? Queridos, e eu continuo ainda com as inscrições, tá, para o pré-cadastro sobre o curso de teologia, tá? Ele está quase pronto. Eu mandei ele para a plataforma, para uma empresa, essa empresa reprovou, tá, alguns pontos, então eu estou ajustando porque eu quero entregar o meu melhor conteúdo para vocês, tá bom? Eu quero fazer esse treinamento, esse curso de teologia online, 100% online, de forma profunda, de forma prazerosa para você. Eu estou preparando o melhor conteúdo para vocês, então eu mando para essa empresa avalia e tem alguns ajustes para eu estar fazendo, e eu estou ajustando, tá? Ela identificou 3 erros, eu já corrigi 2 erros, falta corrigir apenas um erro. Quando estiver corrigido esse erro, que depende exclusivamente de mim, eu estarei lançando ele aqui para vocês em primeira mão, tá bom? Então aqui embaixo tem um link, você se cadastra, eu estarei te enviando um e-mail e assim posteriormente nós vamos conversando via e-mail, ok? Queridos, então a lição de número 1, tá? Nós vamos dar uma pequena introdução sobre o livro de Levítico, tá? No meu ponto de vista, hoje nós vamos começar uma saga, tá? Hoje nós vamos começar uma saga nos 27 capítulos do livro de Levítico. É isso mesmo, tá? Nós vamos começar uma saga, vai ser toda semana uma videoaula, serão 13 videoaulas, onde nós vamos nos aprofundar nesse livro fantástico, tá? Esse livro de Levítico,
ele tem uma mensagem central. E qual é a mensagem central do livro de Levítico? Santidade ao Senhor. Então esse livro, tá? Ele de quebra, ele já quebra uma objeção. Ele já quebra uma dúvida, ele quebra um problema. Qual é, Fábio? Será que precisamos ser santo hoje? Precisamos, porque Levíticos, capítulo Levítico, né? Não é Levíticos, é Levítico, capítulo 11, verso 34, verso 44 diz assim: portanto vós vos santificareis e sereis santo. Por quê? Porque o Eterno é santo. Então o livro de Levítico, ele vai trabalhar um dos atributos do Eterno, que é santidade ao Senhor, que é santidade. E aí nós vamos nos santificar para Ele. Então por isso que o livro de Levítico, a temática dele em si é santidade. Tá bom? No ponto de número... antes disso eu quero dar no mínimo 3 motivos por que eu devo estudar o livro de Levítico. Eu quero que você anota isso e leve para a classe de vocês, tá bom? O primeiro motivo que eu entendo que é necessário estudarmos o livro de Levítico, o primeiro ponto é: ele é inspirado. Ele é inspirado pelo Espírito. Então, se ele é inspirado, qual é o meu dever? Estudá-lo. Se ele é inspirado, ele é para o meu proveito. Ele tem algum... Ele alcança, ele deve me alcançar, ele deve cumprir um propósito na minha vida. Então é isso que nós precisamos entendermos. Porque eu devo estudar o livro de Levítico, porque ele é inspirado. Paulo me garante que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. E se ela é inspirada, ela então exerce funções de santificação, de correção, tá? De motivação, de nos encorajar a trilharmos nos caminhos do Senhor. O segundo motivo que eu devo estudar o livro de Levítico é que o livro de Levítico é um livro de aproximação de Deus com o homem. Olha como começa o capítulo 1 e verso 1 de Levítico. Tá? No verso 1, o Senhor, ele se apresenta a quem? A Moisés. O Senhor chama Moisés, porque para quem não sabe, o livro de Levítico em hebraico é Vaikra. E Vaikra tem na sua raiz, significa aproximação. Aquele que se aproxima, aquele que chama alguém para estreitar um relacionamento. Ou também pode significar aquele que aparece. Ele aparece ou ele se revela com um propósito. Ou seja, a ideia é: o Eterno sempre vai tomar a iniciativa para se comunicar conosco. Então eu preciso estudar o livro de Levítico, porque ele é o livro onde o Eterno aparece, onde o Eterno se relaciona, onde ele se aproxima com o homem para estreitar o seu relacionamento de santidade, para que nós possamos ficar mais santos, mais próximos a Ele, longe do pecado e perto dele. A terceira razão que eu devo estudar o livro de Levítico é que ele me mostra um Deus santo e que exige santidade. É por isso que eu devo estudar o livro de Levítico, porque ele é um livro que me apresenta um Deus santo e que exige de mim, que exige de nós santidade a Ele. Então por isso que essas 3 razões já são razões suficientes para que eu, vocês e todos os nossos alunos estudamos o livro de Levítico. Tópico 1 diz assim, sobre o livro de Levítico. Nesse ponto, nós precisamos entender 4 coisas, tá? Para compreendermos o livro de Levítico. Se eu entendo essas 4 coisas, eu vou começar a ter uma certa simpatia com o livro de Levítico. Quais são essas 4 coisas, Fábio? Primeira coisa, né, é a canonicidade. Tá? O que é canonicidade? No curso de teologia eu vou esmiuçar isso com muito mais profundidade, mas canonicidade é tudo aquilo que é separado para o eterno.
É aquilo que tem uma medida exata. É aquilo que entrou em um padrão. Tá? Ou seja, são livros escolhidos, tá? São livros que dentro de uma regra, eles entraram dentro de um padrão. E quando eles entraram dentro desse padrão, eles são chamados de canônicos, ou seja, medida certa. Ou seja, o livro de Levítico, ele é um livro canonizado, ou seja, um livro, entre muitos livros, ele foi separado porque ele tem característica de um livro divino. Então, o livro de Levítico, ele é um livro canônico, tá? Aí o nosso autor dá uma referência no livro de Deuteronômio, capítulo 31 e o verso 26, tá? Que o Moisés pede para que o livro de Levítico fosse colocado junto à arca, para ser meditado nele, para o exercício dos sacerdotes, tá? Porque então o livro de Levítico, ele foi um livro canonizado, ele foi separado como um livro sagrado, tá? Sempre historicamente e biblicamente, o livro de Levítico, ele é considerado, tá, chamado como o livro da lei do Senhor. E para mim, o mais importante que canoniza esse livro é Lucas 24, verso 44. O que diz em Lucas 24, 44, que o próprio Senhor Jesus, ele disse que na Bíblia hebraica falava sobre ele. E aí ele diz, de mim falaram, na lei de Moisés. Sempre quando se menciona a lei de Moisés, está falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, o Senhor Jesus, quando menciona o termo lei do Senhor, ele está mencionando os 5 primeiros livros da Bíblia, que na cultura judaica se chama Tanar, ou a Torá. Ele estava mencionando, então se o próprio Senhor mencionou a lei de Moisés, ele está mencionando então o livro de Levítico, ele está reconhecendo, ele está dando credibilidade a este livro, ok? Ponto de número 2, gênero literário. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte, que este livro, ele não pode ser visto apenas como um livro de regras mecânicas. Porque tem pessoas que dizem, o livro de Levítico é um livro chato, ele é cheio de regras. Eu concordo com você que o livro de Levítico, ele tem um monte de regras. Mas eu não posso olhar para ele somente como um livro de regras. Eu tenho que olhar o que está atrás dessas regras. O objetivo dessas regras, a didática desta regra, porque o Eterno nunca vai trabalhar com um mecanismo, ele nunca vai trabalhar com algo engessado, ele nunca vai trabalhar com algo que nos prenda, mas essas aparentes regras, na verdade, têm um objetivo. E qual é o objetivo? É o objetivo de aproximar o humano do sagrado. Você lembra o que significa a palavra Vaikra? Que nós traduzimos como Levítico, mas no original hebraico é Vaikra. E o Eterno falou com Moisés, o Eterno se aproximou de Moisés na tenda da congregação, que em hebraico é Ohel, ele aparece na tenda. Ou seja, qual é o objetivo aparentemente desse monte de regras? É de aproximar o sagrado do humano. Ou seja, o Eterno quer se aproximar de mim e de vocês. É por isso que ele cria esse sistema. Não é regras mecânicas, regras chatas, regras engessadas. Ela tem um objetivo didático, ela tem um objetivo pedagógico, que é de aproximar nós do Eterno. Ponto de número 3. Autoria. Tá? Queridos, não fiquem debatendo sobre essa questão. Por quê? Porque já tentaram e não conseguiram, tá? E não vão conseguir. Quem é que escreveu o livro de Levítico? Olha para mim, Moisés.
não se fala mais nisso. Tá? Não entre em teorias furadas, não queira entrar em teorias na sua aula, que isso não vai levar a lugar nenhum, tá bom? O livro de Levítico foi escrito por Moisés. Ponto 4. A data em que ele foi escrito. O autor, ele nos dá uma data de 1445, quando o povo sai da terra do Egito para a terra de Canaã, ou seja, o êxodo, acontece no ano de 1445. Se você for procurar na internet, se você ouvir aulas minhas passadas, vai ter outras datas, tá? Vamos datar de 1250, então vai ter algumas datas variantes aí, tá? A questão nossa aqui não é discutir a data, a questão é o seguinte: quando o povo sai da terra do Egito, tá? Depois de um ano que o povo tinha saído da terra do Egito, o livro de Levítico foi escrito. Então grave bem, quando ele foi escrito? Um ano após a saída da terra do Egito. É isso que nós precisamos compreendermos, tá? Ou seja, ele foi escrito lá no deserto. Ele foi escrito quando o tabernáculo, quando a tenda estava sendo construída. Ele foi escrito com essa finalidade. Então ele é escrito depois de um ano que o povo saiu da terra do Egito. Certinho? Eu sei que no começo é um pouco meio, essa introdução é meio cansativa, mas ela é necessária. E você precisa fazer isso na sua sala de aula. Tópico segundo, a razão do livro. Basicamente são 3 razões que esse livro ele existe. A primeira razão é a razão de purificar. Para que o livro de Levítico? Ele foi escrito para purificar. E é tão interessante que o ponto 1 fala sobre purificar. O ponto 2, preservar. O ponto 3, transformar. Eu classifico como purificar no passado. Olha que interessante. Purificar Israel das abominações do Egito. Quantos anos o povo de Israel ficou na terra do Egito? 430 anos. Então olha que interessante. O povo ele estava impregnado de paganismo. Os judeus estavam contaminados com os deuses da terra do Egito. Eles estavam intoxicados. Eles estavam mergulhados no mar de paganismo. Isso estava lhe afetando. Isso estava interferindo no seu relacionamento com o Eterno. Então vocês entendem que a ideia do livro de Levítico é de purificar um povo que tinha saído da terra do Egito. Eles tinham saído fisicamente da terra do Egito, mas foram 430 anos de influência cultural e cultural da terra do Egito nas vidas deles. Então vocês percebem que os costumes egípcios, a língua egípcia, eles estavam mergulhados nesse oceano e eles sofreram várias intervenções egípcias na sua vida, na sua maneira de encarar a vida, na sua religiosidade. Eles saíram corporalmente, mas o Egito não tinha saído da vida dele. É igualzinho um novo convertido, ele entra dentro da igreja, ele vai para a igreja. Ou seja, ele começa uma nova vida, ele corporalmente, ele saiu do mundo e entrou para uma nova vida. Mas você consegue entender que a mente dele, os pensamentos dele, a maneira que ele encara a vida, tem muito ainda do paganismo, tem muito ainda do mundanismo. E aí a Bíblia precisa ser e entrando dentro dele, para quê? Para purificar, para tirar essas abominações da vida dele. Então é isso que você precisa levar para a tua classe. Nós precisamos entender que cada pessoa precisa passar por esse tempo de purificação. É tirar o Egito de dentro de nós. Ponto de número 2. Queridos, o ponto 2 diz assim: preservar Israel das iniquidades de Canaã. Então o ponto 1 era purificar, ou seja, aquilo que ficou no passado, toda aquela herança do passado. Agora, no ponto 2, é preservar eles, ou seja, é um presente com os olhos no futuro. Ou seja, quem Israel vai esperar pela frente? A terra de Canaã. Na terra de Canaã existem vários outros tipos de cultura pagã.
E aquele pessoal que tinha acabado de sair da terra do Egito, faz apenas um ano, estava fresquinho ainda a contaminação egípcia. Eles iam se encontrar com povos parecidos com egípcios, com vários deuses, com maneiras esquisitas de adorar a Deus, pessoas completamente devassas, pessoas que não temiam ao Eterno. Então era muito fácil eles se simpatizar com essas pessoas, porque culturalmente eles estavam muito mais próximo do Egito do que do Eterno. Então eles saíram corporalmente do Egito. Agora eles iam encarar pessoas com as mesmas ideias egípcias, ou seja, eram países politeístas que adoravam vários tipos de deuses, eram pessoas paganizadas, eram pessoas que não tinham o Eterno como seu único Deus. Então era muito mais fácil esses israelitas abraçarem esse tipo de fé, porque estava muito mais próximo deles do que a fé hebraica, ou na verdade, de permanecer na fé hebraica. Então por isso que o livro de Levítico ele foi escrito para preservar Israel das iniquidades do povo de Canaã. Então é essa que é a ideia. Terceiro ponto, qual a importância do livro de Levítico? Terceiro ponto, agora é transformar Israel em um povo santo, adorador e obreiro. Eu amo a palavra transformar. Por quê? Porque a palavra transformar é uma mudança profunda, é uma mudança marcante. E tudo que eu transformo, eu preciso de um processo. Presta atenção, não existe transformação sem processo. Eu já usei essa metáfora em aulas passadas e vou usar hoje novamente. Você tem um milho de pipoca, eu gosto muito de pipoca. Aqui em casa nós estoura pipoca direto. Tanto de micro-ondas como na panelinha. Eu gosto na panelinha mesmo, né? Aí você coloca aquele monte de milho, ok? Aí aquele monte de milho vai passar por um processo de aquecimento. Vai aquecer aqueles milhos. E aqueles milho vai passar por uma transformação. Ou seja, ele vai transformar. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma coisa que é transformada, ela nunca mais volta ao seu estado natural. Ainda que eu pego o milho depois já transformado e como ele e mastigo ele, e se eu quiser ficar só com o carocinho vai estar lá, mas ele não terá a mesma forma que ele tinha antes de eu colocar ele na panela. Você conseguiu entender que Israel ia passar por uma transformação profunda e marcante e que eles nunca mais voltariam a ser quem eles eram? Ainda que eles hoje estão meio deformados, mas eles não podem mais voltar ao que eles eram, porque eles passaram por uma transformação. A ideia de transformação é isso. Ou seja, o Eterno queria transformar ele em um povo separado, adorador e um povo obreiro, ou seja, que executasse um serviço para a mão do Eterno. Então essa que é a ideia de transformar, tá? E nós precisamos de uma geração que seja transformada, tá? Então toda transformação vai passar por um processo. Então você tem que entender que esse processo é um processo pedagógico, tá? Onde nós vamos passar por essa transformação. E o autor vai salientar a ideia da educação. E a educação, no meu ponto de vista, ela é um dos, não vou falar que é o único, né? Mas é um dos processos mais eficazes para transformar uma geração. E nós precisamos urgentemente transformar essa geração cristã. Porque nós temos hoje uma geração dengosa, uma geração manhosa, uma geração dos intocáveis. Não me rela e não me toca, senão eu mudo de igreja, senão eu mudo de ministério, senão eu não dou mais o dízimo, senão eu não vou mais na oração. Não me rele e não me toques. Nós precisamos de uma geração transformadora. Nós precisamos de uma geração que passa por essa transformação. Mas o processo é o processo pedagógico, é o processo da educação. Mas nós estamos com um problema educacional, que nós não estamos mais educando os nossos membros, nós não estamos mais educando essa geração cristã, nós estamos simplesmente movimentando elas
com movimentos braçais, com movimento do esqueleto, mas não está tendo um crescimento dentro da alma. Eles estão deixando de crescer, estão na verdade engordando. E quando a gente engorda, começa a dar colesterol, a pressão começa a disparar, começa a dar uma série de problemas. É por isso que nós temos uma geração com problema, manhosa, dengosa, intocável, não me rele e não me toca. Uma geração que parece chupa um saco de limão, irmão. Uma geração azeda. Mas por quê? Porque falta educação. Falta nós aplicarmos mais as Sagradas Escrituras, porque nós estamos mais vivendo de palestra do que de aula. Na verdade, nós temos hoje palestra de autoajuda. E as palestras de autoajuda estão dominando os nossos púlpitos. Mas a educação verdadeira, a base das Sagradas Escrituras ficou para trás. E é por isso que nós temos então essa geração manhosa e dengosa. Mas que eu e você possamos restaurar e transformar essa geração numa geração de adoradores, numa geração de homens que trabalham realmente para o reino de Deus. Tópico de número 3, o Manual do Sacerdote. Também o livro de Levítico, ele é um livro que foi direcionado aos sacerdotes, tá? aos homens que iam ministrar no tabernáculo. Dentro da cultura judaica, eles são pacíficos nisso também, que esse livro foi direcionado aos Koanim, aos Kohen, aos sacerdotes ou sacerdotes no plural, mas eles entendem também que todos nós vamos exercer uma intercessão com o Eterno. Então até os próprios sábios judeus reconhecem que este livro não é somente para os sacerdotes. Eles são para o sacerdote, mas com um olhar em todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam separar as suas vidas para o Eterno. Ponto de número 1. Ponto de número 1, eu vou voltar aqui no meu... Atividades cultuais. Aqui, vale salientar que levita não é necessariamente o cantor. Porque hoje virou eu não vou falar praga, já falei. Mas hoje virou uma epidemia. Sou levita, sou levita. O que você faz na igreja? Eu canto. Ah, eu também canto. Quando canto o hino da harpa, eu também canto. Eu não canto lá na frente, eu também canto. Você percebe que hoje nós vamos dando nomenclatura às pessoas para que possamos dar status a essas pessoas? Então o levita não é necessariamente um cantor. O levita, na verdade, ele era um administrador, tá? Da estética do tabernáculo. Ele ornamentava o tabernáculo, ele cuidava, ele zelava, ele limpava, ele embelezava o lugar aonde iria prestar um culto a Deus. Você consegue entender que o levita, na verdade, ele é aquele que não aparece, é aquele que está por detrás das câmeras, vamos dizer assim, é aquele que prepara tudo para que eu e você possamos adorar o nome do Senhor. Hoje se inverteu os valores, hoje o levita quer aparecer, não, mas o levita era aquele que se ausentava, é aquele que embelezava, é aquele que cuidava. Quando o sacerdote ia para o sacrifício, quando ele ia fazer aquilo que é a competência dele, estava tudo organizado. Por quê? Porque os levitas tinham executado o seu papel. Isso que é importante. É nós cuidarmos daquilo que nós fomos chamados. Tá bom? Ponto de número 2. Atividades santificadoras. Tá? Eles tinham também o papel de alguns serviços de separar. A palavra santificador é separação ao Eterno. Tá? A ideia aqui é o seguinte, porque não tem como exigir santidade se você não andar em santidade. Por isso que eles tinham que ter uma vida separada a Deus. Por que Deus exige santidade? Quem poderia me responder? Porque Ele é a própria santidade.
Então ele nunca vai pedir uma coisa para você se ele não pode fazer. Porque ele pede a tua vida, porque ele entregou a vida do filho dele por mim e por você. Então por isso que hoje ele pode pedir isso, porque ele já fez. Ele nunca vai exigir algo que ele nunca tenha feito. Então se ele exige santidade, é porque ele é a própria santidade. Você consegue entender essa ideia? Então eu não posso exigir uma coisa de vocês se eu não estou tentando no mínimo fazer, se eu não estou lutando para fazer. Essa que é a ideia desse ponto aqui, tá? Aí nós podemos aplicar para o sacerdote, para os obreiros de hoje. Se eu quero cuidar da igreja, eu tenho que cuidar primeiro bem da minha casa. Tem obreiro que não cuida nem da casa dele e quer cuidar da igreja do Senhor. Ponto de número 3. Atividades intercessoras. Os sacerdotes, eles tinham também a ideia básica do sacerdote era o intermediário. O que é o intermediário? Tem uma pessoa aqui, outra aqui e uma no meio. Essa quer se comunicar com essa. Aí, olha só, eu estou no meio. Tem duas pessoas. Esse quer mandar mensagem para esse. Ele fala para mim, eu recebo a mensagem e falo para esse. Então eu sou o intermediário. Esse não se comunica com esse diretamente. É indiretamente por intermédio do sacerdote. Então se alguém queria falar com o Eterno, falava com o sacerdote falava com Deus. Deus falava com o sacerdote falava com essa pessoa. Tudo por intermédio do sacerdote. Tá? Então, olha que interessante. É claro que hoje não temos mais essa figura. Hoje não temos mais a figura do sacerdote como um único ser intercessório, onde o que Deus quer revelar passa por ele. Mas você sabia que a intercessão ainda continua? A ideia da intercessão? Por quê? Porque a Bíblia me garante que nós devemos interceder um pelos outros. Por exemplo, eu oro por vocês. Vocês sabiam disso? Eu falo para o Eterno abençoar a todos aqueles que me assistem. Todos aqueles que param alguns minutos para me assistir em qualquer lugar desse Brasil ou fora do Brasil, eu peço que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu peço que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos. Eu peço para que abençoe a tua empresa. Eu não sei se você tem empresa, mas eu vou orando, Senhor, se ele tiver um filho desviado, se ele tiver um marido que não te serve, uma esposa, a vida financeira, eu peço para o Eterno, eu estou intercedendo. E vocês devem fazer isso. Tira um período na escola bíblica e intercede uns pelos outros. Você não vai pedir nada para você. Você vai interceder pela vida do outro. Porque essa é a importância do livro de Levítico. Que nós intercedemos uns pelos outros. E eu termino essa aula dizendo o seguinte. Não importa a época ou o lugar. Santidade sempre ao Senhor. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, os teus negócios. E até semana que vem, querendo Deus.